Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo em vosso viver. De volta aqui para nossas reflexões sobre famílias restauradas. Esse é o tema que temos abordado aqui no Reflexão e Vida, e que bom que você está aqui. Peço que você esteja se inscrevendo no canal, caso você não ainda é inscrito no canal Reflexão e Vida. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar seu comentário, deixar também aqui seu like, isso é muito importante para que o YouTube perceba a relevância do conteúdo e possa também fazer com que esse trabalho possa dimensionar, alcançando a vida de outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança e de vida para o seu coração. Dessa vez eu quero convidar você para Mateus capítulo 12, versículo 25. A palavra do Senhor diz que toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Tempos atrás eu estava assistindo uma reportagem e ela mostrava a questão do comportamento animal e falava sobre a paciência de leões a fim de que eles pudessem pegar uma presa em seu descuido. E eles ficavam de longe olhando até que alguns animais se afastassem de suas malhadas, de suas manadas, e assim pudesse se tornar uma presa fácil. Entre as estratégias mais antigas de Satanás está esse princípio, o princípio de dividir para enfraquecer. Ele sabe que um casal ou uma família unida em oração, em vigilância, em propósito, eles estarão fortalecidos contra as suas investidas. E que um casal e que uma família dividida se torna presa fácil. E assim ele trabalha de forma incansável para semear a discórdia, a suspeita, o ciúme, a rivalidade, o orgulho, ferindo corações e separando famílias, destruindo relacionamentos. Como disse o texto da nossa leitura, toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nós precisamos muito da graça de Deus, irmãos, para lidar com conflitos dentro de nossos relacionamentos conjugais e familiares. O inimigo, ele sabe disso. Ele sabe que a discórdia é um caminho para afastar as pessoas emocionalmente e levar o casamento, o relacionamento a situações danosas. E ele não economiza nenhum esforço para seduzir casais e famílias a pecarem contra si, consequentemente pecarem contra Deus. Nós podemos ver isso em algumas passagens das Sagradas Escrituras. Entre elas, aquela do irmão, o irmão Caim, Abel. Caim encheu seu coração de inveja contra o seu irmão a ponto de cometer a primeira tragédia em uma família. Ele mata o seu irmão, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 8. A distância que até então era emocional acabou de separar de uma vez por toda aqueles dois irmãos. Nós encontramos isso também no exemplo de Abraão e Ló. Ló era um sobrinho tido como filho para Abraão. Abraão cuidava e amava Ló. Mas, no desenvolver da história, Abraão e Ló constituem rebanhos e pastores para tomar conta de suas ovelhas, e esses pastores começam a se desentender. A coisa se avolumou a tal ponto de separar o sobrinho e o tio. Nesse caso, um problema externo não resolvido ao seu tempo acabou por separar aquela família. Irmãos, teríamos tanto exemplo aqui como de Jacó e de seus filhos, as tensões e conflitos que Jacó enfrentou durante a sua vida com seus filhos. José que foi tomado pelos seus irmãos, vendido por conta dos ciúmes, os ciúmes que fizeram os irmãos odiá-lo a ponto de vendê-lo. Davi que enfrentou conflitos com seus filhos, incluindo o conflito com Absalão, que se levantou contra o rei. Amados irmãos, hoje não é diferente. O inimigo de nossas almas, ele continua atuando, lançando as mesmas sementes de discórdia e de divisão nos relacionamentos e nas famílias. Maus entendidos, comunicações desacertadas, julgamentos precipitados, são algumas entre as coisas que têm permitido que muitos lares, pouco a pouco, comecem a ruir e naufragar. Devemos, pois, irmãos, estar atentos no sentido de que a discórdia ela começa com pequenas palavras que às vezes não são percebidas, mas que crescem com o silêncio,
que amadurecem como uma forma de amargura no coração. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz que devemos ter cuidado para que ninguém prive-se da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Também a palavra do Senhor vai falar lá em Tiago, capítulo 3, versículo 16, pois onde há inveja, sentimento faccioso, ali há confusão de toda espécie de coisas ruins. Meu Deus, quantas coisas, né, irmãos? Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem esteja enfrentando algum conflito ou desentendimento. Talvez conflitos e desentendimentos sem precedente no seu casamento. Talvez você esteja pensando até em deixar sua esposa, deixar seu esposo, abandonar sua família. Mas eu volto a pensar com você em algumas recomendações bíblicas. Entre elas, a que Paulo traz aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 27, que diz: não deis lugar ao diabo. Como já ouvimos em uma das reflexões aqui, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É o objetivo de Satanás separar você e afastar você daquilo que Deus promoveu um dia na sua vida. E como diz a Sagrada Escritura, aquilo que Deus uniu não separe o homem. A palavra do Senhor, ela nos convida a trilhar o caminho da paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Louvado seja Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor também em Efésios capítulo 4, versículo 3 vai dizer: esforcem-se para manter a unidade pelo vínculo da paz. Por fim, eu cito também Hebreus 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos irmãos, não é normal que um lar cristão viva em brigas constantes, palavras ásperas, silêncios profundos que ferem, machucam as pessoas ali envolvidas no relacionamento. Isto é um sinal que as coisas não estão boas. Isso é um sinal que o seu casamento e a sua família precisa urgentemente da ajuda que vem do alto, que precisa de pessoas capacitadas por Deus para ajudá-los a sair do olho do furacão. Meu amado irmão, minha amada irmã, esteja atento, pois nessas circunstâncias, Satanás ele se aproveita para lançar os seus dardos inflamados, para provocar ainda mais ira, distanciamento emocional e feridas. Que eu e você não venhamos, como disse já a palavra de Deus, dar lugar ao diabo. Não deixe que as coisas sigam dessa forma. Arrependa-se, confesse os seus pecados diante do Senhor. Recorde-se que aonde há contenda, o Espírito Santo se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30 e o 31. Mas onde há perdão, amados irmãos, aonde há mansidão, onde há amor, o Espírito traz restauração. Que seja assim na sua vida, no seu casamento, na sua família. Esteja atento, meu amado irmão, minha amada irmã, para o tom de conversa que você está utilizando na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Não permita, meu amado irmão, minha amada irmã, que Satanás venha assediar a você e induzi-lo a pronunciar palavras de discórdia, palavras de ódio, palavras que ferem, que machucam as pessoas que estão com você, convivendo no seu lar. Se vocês permitirem que a discórdia domine o seu casamento ou a sua família, a presença de Deus, por certo, não será percebida. O vosso lar se tornará um lugar sem oxigênio, sem vida e sem graça. Eu convido meu irmão, minha irmã, a cada um de nós a confessarmos nossas culpas a Deus, a confessar as culpas uns aos outros, a decidir andar como filhos da luz nesse mundo, a cultivar o amor em nossos lares. Pois quando o amor ele é cultivado, há um sinal claro da vida de Cristo, do reinado de Cristo, do governo de Cristo sobre esse casamento, sobre essa família. Eu quero então caminhar para a conclusão da nossa reflexão com algumas recomendações que julgo ser importante para você. Julgo ser importante para que você possa restaurar a unidade, para que você possa vencer a discórdia que possivelmente esteja se estabelecendo na sua casa. Primeiro, reconheça que o outro não é o seu inimigo. Sua esposa, seu esposo não é seu inimigo. Seus filhos não são seu inimigo, seus pais não são seu inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue,
Nós temos uma luta contra a nossa natureza caída, nós temos uma luta contra o diabo, nós temos uma luta contra esse mundo. Mas jamais a luta será contra a tua esposa, teu esposo e teus filhos. Ele não é o teu inimigo. Ela não é a tua inimiga. Segundo lugar, busque a reconciliação diária. As Sagradas Escrituras, lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz: não se ponha o sol sobre vossa ira. Procure resolver as questões que estão surgindo no seu relacionamento. Não vá dormir sem antes, nem deixe seu esposo, sua esposa dormir sem antes de você resolver. Busque a reconciliação diária com seus pais, com seus filhos. Terceiro lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, cultive o diálogo com graça. A comunicação amorosa, ela cura feridas. Colossenses capítulo 4, versículo 6 nos ensina essa realidade. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, procure falar com o seu esposo, com a sua esposa com doçura, os seus pais com doçura. Busque em Deus a correção da forma de linguagem, da forma como você tem se posicionado a essa pessoa. Se você tem encontrado dificuldade para se comunicar em casa, procure uma mediação. Se você tem dificuldade de encontrar uma mediação, vá para um lugar público. Quem sabe uma praça de alimentação no shopping seria o lugar ideal para que vocês possam começar aí a se acertar na questão da comunicação. Em quarto lugar, orem juntos. Orem juntos antes de iniciar uma conversa e após qualquer conflito surgir. Por mais que o outro possa resistir a esse momento, leve a sua iniciativa de orar pela unidade, pois a unidade ela há de apagar o fogo da contenda. Portanto, ore junto com o seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com os seus filhos. Orem sempre juntos. Em quinto e último lugar, eu quero exortar, através dessa reflexão, a você alimentar o amor. Alimentar o amor com gestos simples. Um bom dia, uma boa tarde, um bem-vindo, um que saudade. Essas palavras podem ser eficazes na dinâmica de restauração da sua casa. Me perdoe. As palavras, elas precisam ser utilizadas nesse momento para ajudar com que cada dia os sentimentos entre ambos possam ser fortalecidos. A bondade, meus irmãos, ela é uma arma poderosa contra o mal. E Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 21. A não pagar o mal com o mal. Eu quero concluir a nossa reflexão dizendo que, como nós vimos na mensagem, nessa reflexão, a discórdia é algo danoso. Sem dúvida, é uma das brechas que o diabo está buscando. Como falei no início, como um leão, ele está ali aguardando pacientemente. A Bíblia diz que o nosso adversário ele está ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Ele espera que exista essa brecha para que ele possa provocar celeumas ainda maiores e distanciamento e a destruição do seu casamento e de sua família. O casal e a família que decidem viver sob a autoridade de Jesus. O casal e a família que decidem ser guiados pelo Espírito Santo. Estarão fechando as brechas, estarão restaurando a sua harmonia. Portanto, meu amado irmão, siga no caminho da paz. E quando a paz de Cristo governar o coração de vocês, o lar de vocês se tornará um santuário e não um campo de guerra. Que a paz de Cristo esteja presente no vosso coração. E como diz Paulo lá em Colossenses capítulo 3,15, que a paz de Cristo, a qual fosse chamado em um só corpo, domine os vossos corações. Eu quero orar com você. Pai amado, Deus bendito, obrigado por mais uma reflexão. Obrigado por tua palavra que flui, Senhor, da minha boca para o coração deste irmão, desta irmã, desta família, desse casal. Leva cura, restauração. Que toda desarmonia, meu Pai, nesse momento seja desfeita e que eles voltem a se amar, se respeitar, se valorizar, se cuidar, meu Pai. Que eles voltem, ó Pai, a investir em sua espiritualidade, no seu relacionamento. Que eles possam sorrir juntos, sonhar juntos, passear juntos, meu Pai. Que eles possam, Senhor, viver momentos muito agradáveis em família. Ah, Senhor, que todas as lembranças e palavras que machucaram sejam tratadas pelo Senhor Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, meu amado irmão. Deus te abençoe, minha amada irmã. Compartilha a reflexão com seus amigos, compartilha com seus irmãos, convida pessoas aqui para se inscrever no canal e vamos seguir juntos. Ore por mim, para que Deus nos dê a palavra de graça e possamos estar sempre aqui anunciando sua mensagem com verdade e autoridade. Deus abençoe.